Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, sim. Essas situações que a gente vem passando, né? Que chega a ser um pouco triste pelas notícias, né? As famílias que são mais carentes, que estão sendo afetadas. Eu tenho orado muito a Deus pedindo por essas famílias, porque infelizmente elas não pedem para passar por isso, né? E acabam, devido a toda essa situação, esse caos, devido ao pecado, né? Devido à ignorância do homem, os que menos são ajudados são os prejudicados. E o que mais Deus tem falado ao meu coração, que eu tenho enxergado, é que não há notícia do homem que vai dizer a verdade, mas sim aquela que está justamente na palavra de Deus. Porque Deus quer a verdade. Amém. Porque tudo aquilo que a gente vive, assim, nós que buscamos seguir, né, o caminho de Deus, ser seguidores dele, a gente busca viver a verdade, e a verdade só está na palavra de Deus. E aquilo que o Espírito nos conduz todos os dias. Então, assim, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa que, se eu me deixar levar, eu me impressiono com notícias, né? E hoje em dia as notícias são tão ruins, são tão falsas, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? São várias redes sociais que, se você deixar levar, você acaba sem querer acreditando naquilo que é mentira. Então eu busco olhar diferente, olhar com olhos espirituais. Eu sei que Deus está no controle de tudo, porque Ele é quem governa o mundo. Então, tudo que eu posso entender hoje, eu busco entender através do Espírito Santo de Deus, porque Ele sim pode me levar ao caminho certo, né? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que é muito corruptível e muitas pessoas, ao invés de, nesse momento, estar buscando Deus, buscar se confortar, né, em Deus, buscar crer que Deus é vivo perante todas essas coisas, que esse é o melhor caminho, elas não estão ainda entendendo isso, né? Aquilo que foi falado, muitos não dão essa oportunidade de todos os dias buscar seguir Ele, porque Ele está querendo todos os dias, sempre está nos chamando, sempre está batendo na nossa porta. Isso eu sempre aprendi na igreja, Deus está sempre batendo na sua porta, sempre te chamando, não importa o que você está fazendo, vai do jeito que você está hoje. Deus quer fazer uma nova estrutura na tua vida, Ele quer te dar uma oportunidade de transformar, sabe, de ser uma pessoa melhor, para a honra e glória dEle. Porque a gente está aqui no mundo, não é porque a gente quer, é porque eu falo por mim. No mundo que a gente vive hoje, pelas coisas que eu aprendi, por estar no caminho de Deus, eu não queria estar mais nele. Mas se eu estou aqui é porque tem um propósito. Como assim você não queria estar mais? Porque... Pela viver nesse mundo. Ah, vivendo esse mundo. Esse mundo corruptível, de discórdia, de falta de amor, né? Mas Deus me mostrou que eu faço parte de um propósito, que eu preciso levar tudo isso que eu estou aprendendo, que é o amor, que é a compreensão, que é falar, né, de Jesus para as pessoas que não conhecem. Dar testemunho da minha vida que eu já passei, né, que Deus fez, restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, né, restaurou muitas coisas. Todos os dias Deus está restaurando, né, porque a gente quer. E para mim só existe esse caminho, é o caminho de Deus. É interessante você falar isso, Patrícia, porque esse é um dos motivos pelo qual isso já vem há muitos anos, esse desejo de querer fazer alguma coisa que a gente possa alcançar vidas, né? E
há muitos anos eu vinha estudando sobre os do caminho. E nós precisamos ser esse povo que está no caminho. O caminho é Jesus. É Ele que é o caminho. Estando nele, nós vamos ser seguidores dele. Mas além de tudo, nós não vamos ser somente seguidores, mas nós vamos também ser, como ele diz, ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o desejo do Senhor Jesus para a nossa vida. Que a gente vá levar essa mensagem de Deus, que a gente vá levar essa palavra que traz vida e transformação. Vida e abundância. Vida, porque ele diz, eu sou a vida. Então Jesus é isso. Jesus, ele é a vida. O nosso maior propósito na Terra, hoje, é viver e servir a Jesus. Viver para Ele, viver por Ele e viver com Ele. E isso é uma coisa que, infelizmente, foi esquecida durante anos. Certo dia eu passei em frente a uma igreja e estava escrito assim, o ano de 2020 será o ano das nossas... alguma coisa assim, que nós vamos... vai ser um ano que a gente vai crescer, vai arrebentar, vai fazer acontecer. E o ano de 2020 está acabando e ninguém faz nada. Porque nós estamos ligados às coisas terrestres. O Senhor Jesus, eu não sei para quem até mesmo nos mercados a gente não consegue mais, né, ter essa segurança, porque o único lugar que você consegue de verdade ter um espaço de 1,5 m é só quando você está no caixa. É o único lugar. E mesmo assim quando está próximo, porque quando a fila começa a crescer, todo mundo se junta. Não tem espaço. Então, a gente não consegue viver realmente uma quarentena. É como você disse, né? Para viver uma quarentena tem que ser uma coisa total. Teria que ser total mesmo. Mas você queria falar sobre o Pedro, né? Isso, eu gostaria de acrescentar sobre a autoridade. E em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque é assim a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer, façais tornar mudo, silenciar, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Qual é a 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2. Ah, é 2, né? Sim. A partir do versículo 13. 2, 13. É uma vida exemplar, né? Todo cristão deve ter. Na minha tradução diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Foi até onde? 18? 17. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. No teu 17 está? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrai o rei.
O nosso Rei é Jesus, né? Amém. Ou seja, nós temos que respeitar a autoridade, né, dos homens aqui na terra, sabendo que foi Deus que os colocou aqui, mas que nós não sejamos insensatos. Venhamos a honrar ao nosso Senhor Jesus através da sua palavra. Amém. Amém. Interessante, né? Nós pensarmos em tudo isso e analisarmos nesse ponto de vista, né? Que a gente observa as questões que nós estamos vivendo hoje, como se nós fôssemos obrigados a viver aquilo de uma forma que fosse real, né? Por exemplo, não podemos mais dar abraços, mas se eu vivo na minha casa com a minha esposa, com meus filhos, por que não abraçar? Não é verdade? Aí eles falam que nós temos que estar como se distantes. Não, isso é antifamiliar, isso é antissocial, isso é antibíblico. E o conceito de Deus para a família não é isso, que vivamos distantes, mas é justamente isso que essa ordem mundial está querendo fazer. Está querendo acabar com os relacionamentos, querendo acabar com a família e trazer novos conceitos. Ontem, inclusive, eu estava assistindo um pastor, fala muito bem, inclusive, Lamartine Pozella, se não estiver errado, é Lamartine Pozella. Sim. E ele estava falando uma coisa acerca dos, entre outras coisas, entre os extraterrestres, né? Mas ele estava dando uma explicação de que nos últimos dias, né, a gente entende como últimos dias, desde o dia que Jesus ressuscitou, a partir dali começamos a viver os últimos dias. Nos últimos dias, e esses últimos dias, a gente não sabe quando será o dia em que a igreja será arrebatada, porque nós também não sabemos o dia em que o anticristo há de se manifestar. O evangelista João, ele diz que o anticristo, o espírito do anticristo já está na terra. E o espírito do anticristo já está na terra desde o dia que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi a partir daquele dia que o espírito do anticristo veio, né? Porque na realidade, para nós, a gente chama de Cristo, mas a palavra hebraica Mashiach, ela tem o significado de ungido de Deus, o ungido. Então, alguém seria ungido por Deus, né? E unção é o que está separado por Deus para fazer a vontade de Deus. A primeira pessoa que teve essa característica foi Abel, e ele morreu. Todas as pessoas que tinham características de unção, o Satanás perseguiu. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias e que nesse momento a terra inteira vive um momento de separação, onde é mais importante você estar distante, cada um no seu cômodo, um no quarto, outro no outro quarto, e já estamos vivendo tudo isso. Já estão fazendo. Com o advento da internet, dos celulares, que quando é bem usado, a gente observa que faz o bem necessário. Mas quando é mal usado, ele acaba dispersando a família. Dispersando a família. Então a gente tem que entender o seguinte, que nós não estamos aqui para viver conforme o mundo. Essa pandemia é do mundo, mas não é de Deus. É a permissão de Deus? Sim, é a permissão de Deus. E ela entra
com dois propósitos. Um como juízo, por causa do pecado. E a outra é para a manifestação da igreja. Todas as vezes que você pegar a Bíblia, você ler no Antigo Testamento, você vai ver que quando Deus aplicava o juízo sobre o povo, os profetas se levantavam e eles começavam a orar, clamar a Deus, né? Apareciam homens e mulheres que se levantavam para orar e clamar a Deus pelo arrependimento. Hoje, inclusive, eu assisti, foi um vídeo que foi direcionado ao presidente Bolsonaro. Tem um homem que está indo pregar nas ruas no Brasil inteiro, que a igreja precisa de arrependimento. E é isso que eu tenho falado, arrependimento. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus. Nós precisamos nos voltar completamente para o Senhor Jesus. Nós não podemos de forma alguma nos permitir a viver uma vida humana mundana, mas uma vida humana divina com Deus. E através do Espírito Santo de Deus que a gente consegue isso, né? Para a gente não ficar muito longo. Respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades. É um ponto que nós precisamos fazer. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que a homens. Existem coisas que nós não vamos poder nos submeter. Nós não vamos, porque nós somos filhos de Deus. E a maior autoridade está nos filhos de Deus. Mas é lógico que, como é que nós vamos fazer? Eu não posso fazer com que a igreja se reúna, porque hoje estamos vivendo uns tempos difíceis. Mas como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer como os apóstolos, os discípulos de Jesus faziam. Mesmo que eu não possa estar na igreja, mas eu posso estar na minha casa orando e buscando a Deus. E nós não podemos deixar de fazer. Buscar a Deus, em primeiro lugar, é a coisa mais importante. Buscar a Deus, mas só existe um caminho para buscar a esse Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele também diz lá no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse é o caminho que nós temos de obedecer às autoridades, mas obedecer em primeiro lugar a Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. E isso é muito importante para nós. E a nossa vida com Cristo, a nossa vida no Espírito, ela é que vai garantir a nossa vitória. Quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca, de santidade, de uma busca onde a vontade de Deus vem à minha vida, aí sim, eu vivo uma vida plena com Deus. Ter relacionamento com Deus. Relacionamento. Isso mesmo, relacionamento com Deus. Meus irmãos, aqui a gente se despede desse vídeo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não permita que as notícias, não permita que as falsas notícias, não permita que todas essas demandas de enfermidade que chegam até nós, elas venham nos trazer desespero, venham nos trazer angústia e dores. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e que possamos estar juntos com Cristo Jesus.